A primeira morte causada por coronavírus no Brasil foi confirmada hoje. Outros 291 casos foram confirmados no país. Enquanto isso, a Baixada Santista segue sem nenhum caso do novo coronavírus. Porém, 90 suspeitos são monitorados em 8 municípios da região. Quem tem mais informações é o repórter Carlos Lopes. Carlos Lopes, Santos é a cidade com maior parte dos suspeitos aqui da Baixada Santista, certo? Boa noite. Isso mesmo, Jamile. Boa noite a você e a todos que acompanham o Caderno Regional. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, 50 casos suspeitos da doença são monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município. As amostras desses pacientes vão ser analisadas no Instituto Adolfo Lutz, na capital, laboratório estadual que é referência no diagnóstico do novo coronavírus. Guarujá, no momento, registra 18 casos suspeitos. Todos estão em isolamento social e aguardam o resultado dos exames. Cubatão, que não tinha registrado nenhum caso suspeito, agora tem 2 pacientes que vêm sendo acompanhados. Em Bertioga, há 7 pacientes em observação. Praia Grande, a prefeitura confirmou que há 9 casos suspeitos. Em Peruíbe há um caso suspeito. Trata-se de uma senhora de 70 anos que fez um cruzeiro marítimo aqui na América do Sul. Mongaguá tem um caso suspeito, é um menino de 2 anos que recentemente chegou com os pais do Chile. São Vicente registra 2 casos suspeitos do Covid-19, estão aguardando o resultado dos exames no Instituto Adolfo Lutz. E a única cidade da região que por enquanto não registra casos suspeitos da doença é Itanhaém. Jamile. Obrigada, Carlos. E o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, esteve hoje nos estúdios da Santa Cecília TV. Ele explicou qual o planejamento a partir de uma possível confirmação de um caso em Santos e qual a expectativa no número de pessoas infectadas aqui na cidade. No final da tarde, a Prefeitura de Santos, inclusive, solicitou aos governos estadual e federal mais 90 leitos de UTI. A perspectiva, estudos técnicos que foram realizados, é que, de fato, 0,1% da população tenha contato com o vírus e contraia o vírus. Bom, 0,1%, a gente estaria falando em algo em torno de 500 pessoas, na cidade de Santos, que é um número bastante significativo. Então, precisamos realmente ter as ações muito intensificadas para que a gente possa diminuir esse número ao máximo possível e, principalmente, diminuir os reflexos nas pessoas, as incidências de maiores comorbidades nas pessoas que, porventura, contraem o vírus. Após a confirmação da primeira morte por coronavírus no estado de São Paulo, o Centro de Contingência do Coronavírus atendeu a imprensa em uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com a comissão, a vítima é um homem de 62 anos, hipertenso e diabético. Teria percebido os primeiros sintomas no dia 10 de março, foi internado no dia 14 e faleceu ontem, 2 dias depois de dar entrada no hospital particular. Outras 4 mortes registradas na rede privada nesse mesmo período estão sendo investigadas. Então, neste momento, ocorreram 5 óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os 4 outros nós aguardamos informações. Durante a coletiva, Davi Wipe pediu ajuda da imprensa para chamar a população para os bancos de sangue. A quantidade de bolsas que o Estado tem hoje é suficiente para uma única semana. O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso. Se tem um lugar que está protegido é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações, até de transplante de medula. A comissão disse também que avalia a possibilidade de ampliar os locais para testes e diagnósticos. Nós vamos tentar ver a capacidade do Estado de ampliar, entendendo que existe uma realidade, e que existe o ideal. Todos nós objetivamos o ideal, todos nós, mas dentro das possibilidades. Durante os últimos dias, foi descoberto que o período de incubação do vírus é menor do que se esperava. O que nós imaginávamos, que o período de incubação ia até 14 dias, nós estamos vendo que o período de incubação é mais curto. Então, a média
é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que, inclusive, mude o critério de tempo da quarentena. No encerramento, a doutora Helena Sato falou da importância da vacinação contra a gripe para diminuir os casos de influenza e facilitar o diagnóstico rápido dos casos de Covid-19. A comissão também mudou o protocolo da coletiva, que não será mais presencial. Fuga em massa em Mongaguá, no Litoral Sul. 201 foragidos do Centro de Progressão Provisória, o CPP, já foram recapturados. Ontem à tarde, mais de 500 detentos escaparam da unidade. Na porta do presídio, parentes buscavam informações. O vai e vem de viaturas da PM e da Guarda Civil de Mongaguá era constante. Algumas traziam presos recapturados. A fuga aconteceu na noite desta segunda-feira. Este vídeo mostra dezenas de presos correndo em direção à rua. Um dos presos chega a dizer que vai voltar na segunda-feira. Voltar segunda-feira, hein? Segunda-feira voltar, hein? Esse outro vídeo foi gravado na penitenciária. As sirenes tocam e muitos presos pulam os muros. Pulando, o bagulho tá louco aqui desse lado, a sirene tocando, entendeu? E o bagulho tá louco, os presos tudo revoltado. Neste áudio, um funcionário do presídio diz que foram feitos 8 reféns. Por lei, os guardas do CPP trabalham desarmados. Pessoal, a cadeia tá virada aqui com mais ou menos aí uns 8 reféns, cara. Eu só não sei o nome de todos. Aparece que o Congão e o Astrogildo tá lá e tem mais guarda ainda, hein? Policiais da Rota e o helicóptero Águia foram acionados para ajudar na captura dos fugitivos. A cidade amanheceu em clima de muita apreensão nesta terça-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, escaparam da CPP de Mongaguá 577 presos. Aliás, vale ressaltar que a CPP fica a pouco mais de 10 quilômetros aqui do centro. Diante de uma situação como essa, é difícil não ter medo. A gente não sabe qual é a consciência que eles têm, né? Eles fazem parte dessa nossa sociedade, apesar da situação. Quem tinha que manter eles lá guardados seria o governo. Foi falha imensa, que complica do lado de fora. Eu acho que foi um relaxo, um descuido, parece que abriram a porta e falaram vai todo mundo para fora. E a gente é que ficou refém. O diretor da Prefeitura de Mongaguá explica que creches e escolas municipais tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira. Toda a guarda municipal foi colocada na rua para apoiar a PM nas buscas aos foragidos. Nós temos praticamente 50 homens na rua trabalhando. Nós com 9 viaturas, porque temos as viaturas do trânsito e as viaturas da guarda, que convocamos também para trabalhar todos os carros. Então nós estamos aí com 9 viaturas e praticamente 50 guardas efetivamente trabalhando, tentando auxiliar a PM e o governo do estado na recondução dos reeducantes ao presídio. O LIDE Futuro Santos realizou ontem uma reunião com o tema empreendedorismo e liderança. O encontro teve como convidado especial o empresário e especialista em atitudes de empreendedorismo e liderança, Marcos Scaldelay. O executivo foi o mais jovem presidente da empresa Bombril, posto que alcançou aos 36 anos na época. O jovem hoje ele é muito imediatista, né? Então ele já parte do princípio que ele não é não é o público que tem tanta zona de conforto, mas é importante que isso é um começo de carreira, né? Você tem ainda muito desenvolvimento e vai passar por diversas fases na vida profissional. Então hoje a gente vê muitos profissionais com cargos altíssimos, ganhando muito bem, mas infeliz naquilo que faz. No evento do LIDE Futuro, ele deu dicas aos empresários sobre como sair da chamada zona de conforto. Tecnicamente, todo mundo pode ser igual. E um ser humano é diferente do outro em relação às suas atitudes. Então, a grande diferença é quais são as suas atitudes frente àquilo que você tem como desafio. E aí eu falo quais são essas atitudes. Uma delas, dando um exemplo, é você ser protagonista. O presidente do LIDE Futuro, Marcelo Teixeira Filho, ressaltou a importância dos jovens se unirem, principalmente no momento atual do mundo. Em meio a essa turbulência toda que o país e o mundo está passando, esses jovens que se interessam pelo empreendedorismo, de relacionamento, certamente eu preciso parabenizá-los, porque são esses jovens, essas lideranças que vão fazer cada vez mais o mundo melhor e mais produtivo. Até o dia 16 de abril nós não teremos eventos, mas vamos aproveitar para fazer uma aproximação entre os membros. Então, seja
via pessoal, que é um pouquinho mais difícil agora, ou seja, via telefone, via Skype, para a gente aproximar e trabalhar muito esse momento, né? Um momento muito difícil, de muitas incertezas, quer dizer, hoje ninguém tem tanta certeza, a gente sabe dos grandes riscos. E a chuva continua presente na região. Saiba agora como fica o tempo na Baixada Santista. Em Santos, as temperaturas caem um pouco e ficam entre 24 e 30 graus. O dia amanhece parcialmente nublado e pancadas de chuva podem ocorrer no final da tarde e à noite. Mesmo com apenas 7% de probabilidade de chuva no Guarujá, a previsão é de pancadas a partir da tarde. A máxima será de 30 e a mínima de 24 graus. O mesmo cenário acontece em Cubatão, onde o dia amanhece com o sol entre nuvens, mas pode chover a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. O dia amanhece com o sol entre nuvens em São Vicente, mas pode chover ao longo do dia. Máxima de 31 e mínima de 24 graus. Em Praia Grande, o sol aparece pela manhã, mas são previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. Assim como as outras cidades da região, Mongaguá terá uma quarta-feira instável. Sol e chuva. Máxima de 29 e mínima de 24 graus. Mais mudanças aqui na Baixada Santista em razão do surto de coronavírus. A Dersa vai restringir o número de pedestres e ciclistas nos catamarãs. Quem tem mais detalhes é o repórter Carlos Lopes. Carlos, conta pra gente como é que vai ficar essa situação. Verdade, Jamile, na travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, a estratégia prevê o uso de 4 lanchas no horário de pico. Com a capacidade máxima garantida, é possível aumentar a frequência de viagem e diminuir o número de pessoas nas embarcações. Fora do horário de pico, vão ser disponibilizadas 3 embarcações. Atenção, a lancha Paicará, com capacidade para 728 pessoas, a Itapema, capacidade para 185 pessoas, a LS-03 e a LS-04, as duas com capacidade para 370 pessoas, também vão ter seu embarque limitado. A Paicará vai transportar 220 usuários e a Itapema passa a permitir 80 pessoas. As duas LS passam a permitir 160 usuários cada. Em Santos e Guarujá, a travessia de ciclistas nas balsas vai ser limitada a 150 usuários por viagem. As travessias vão contar com o apoio da Polícia Militar. O objetivo é diminuir a propagação do vírus e atende às diretrizes do governo de São Paulo, que criou um centro de contingência. A Dersa, Jamile e amigos do Caderno Regional também intensificou a limpeza e a higienização das barcas em cada viagem. Essa limpeza e a higienização são feitas a cada viagem. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos. Com o aumento no número de casos do coronavírus em todo o país, com 291 confirmações para o Covid-19, a recomendação é de que as pessoas não procurem os hospitais quando os sintomas forem leves. Mas a dúvida é, o que tomar para dor, febre, tosse, se há suspeita do coronavírus? É isso que a gente vai descobrir agora, porque o Carlos Lopes está com uma pessoa que pode esclarecer isso para a gente. É isso, Carlos Lopes? O que a gente pode fazer? Sim, Jamile, eu estou aqui ao lado do farmacêutico Valber Toma, coordenador do curso de farmácia da Unisanta. Professor, boa noite. Há várias medicações que são livres, né? Podem ser compradas na farmácia. O que pode ser tomado para conter esses sintomas que a Jamile acabou de falar? Febre, tosse, por exemplo. Boa noite. Então, atualmente, para o tratamento de sintomas relacionados aí, pensando no coronavírus, o que é recomendado é o uso ou de paracetamol ou de dipirona, que são os 2 medicamentos aí indicados, inclusive, de maneira internacional. Há que tomar também muito cuidado hoje com o uso de algumas linhas de medicamentos. Então, por exemplo, qualquer medicamento da classe de corticoides é extremamente perigoso porque são medicamentos que reduzem a imunidade e aumentam também a chance aí de um quadro infeccioso, potencializar a questão do coronavírus. Qualquer medicamento que tenha a base de ácido acetil salicílico também é contraindicado, porque nós também temos que pensar na dengue, Existe essa probabilidade da dengue e esse ácido acetil salicílico ele pode gerar um quadro hemorrágico. E também existe agora a questão aí falando sobre o ibuprofeno, O princípio ativo aí que tem uma série de medicamentos.
A The Lancet, que é uma revista inglesa, né, extremamente renomada, ela lançou não um artigo, mas uma recomendação de que nesse momento é recomendado evitar o uso de ibuprofeno para pacientes com suspeita do coronavírus. O que aconteceu na Itália? Isso, que uma das questões está relacionada à medicina baseada em evidências, né? Então, em países da Europa, por exemplo, é proibido o uso da dipirona. Então o pessoal usa muito ibuprofeno e há uma coincidência de que muitos idosos que vieram a óbito em consequência do corona estavam fazendo o uso do ibuprofeno. Quais avanços a indústria farmacêutica já deu com relação ao combate ao coronavírus? Hoje a indústria vem trabalhando bastante em cima, sobretudo, de vacina. A vacina já pensando no futuro para que isso não aconteça de novo. E também a indústria está trabalhando em cima de uma linha de medicamentos que já existe no mercado e que possa aí amenizar, pelo menos, ou tratar essa questão aí do coronavírus. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Voltamos com você no estúdio. Jamile. Obrigada, Carlos. O Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares se reuniu para discutir os reflexos do Covid-19. Os estabelecimentos permanecem abertos e prometem triplicar os cuidados com a higiene. Durante a reunião, empresários da Baixada Santista discutiram os impactos do coronavírus. Dono de um restaurante aberto há 42 anos em Santos, Renato garante que o movimento caiu 50% por causa das últimas notícias sobre o avanço do coronavírus. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. É lógico, a gente conta que isso vai aumentar, né? O vírus vai se espalhar de qualquer forma e isso pode piorar mais ainda a situação. Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, há cerca de 17 mil bares, restaurantes, hotéis e pousadas. O sindicato decidiu que, por enquanto, todos vão continuar abertos. A promessa é triplicar os cuidados com a higiene. Seja na hora de receber já o seu cliente, que ele tenha álcool gel ou álcool 70 para que ele possa já limpar as mãos ao entrar no restaurante. Que ele possa, quando se dirige ao banheiro para lavar as mãos, que ele também tenha álcool lá. Os empregados que também tenham álcool em todas as suas atividades laborais, que eles possam ter contato e não precisem se preocupar com o principal contágio, que são as mãos. Durante a manhã, todos os dias, os restaurantes irão fazer uma higiene total em mesas, aparadores, mesas de trabalho, maçanetas, portas, vidros, etc. e tal. O número de mesas nos restaurantes vai ser reduzido pela metade para aumentar a distância entre os clientes. Se a situação se agravar, o sindicato não descarta fechar as portas dos estabelecimentos. Caso seja necessário fechar talvez parte dos restaurantes, né? Por exemplo, incentivando o delivery e mantendo os salões fechados e só as cozinhas funcionando. E caso aconteça o plano C, que seria ter que fechar os restaurantes, estamos já, a partir de amanhã, dialogando com o Sindicato dos Empregados para que medidas sejam feitas de tal forma que todos possam absorver um pouco dos prejuízos que isso vão causar. Estamos acionando prefeituras de todas as cidades para tentar isenções, suspensões de IPTUs, ISS, enfim. Medidas de prevenção ao coronavírus também foram adotadas no transporte público aqui da região. Álcool em gel para motoristas e passageiros. O produto está à disposição para uso perto das catracas dos ônibus. Mas também o povo tem que usar, né? Não adianta deixar aí e o povo não usar, né? Achei muito bom. Você tá usando? Tô, tem que passar. Só quando entra e depois quando eu descer também passa um pouquinho pra sair já com a mão limpa de novo, né? Achei uma boa medida, para prevenir da doença. A medida começou a ser colocada em prática há menos de uma semana no transporte coletivo em Cubatão. O estoque conta com 50 litros de álcool em gel. A concessionária garante que não haverá falta do produto nos 35 ônibus que circulam na cidade. Por mês, são transportados, em média, 350 mil passageiros. A nossa maior preocupação, de fato, é atuar na prevenção, né? Acredito eu que com a demanda que nós estamos tendo, né, na atenção básica de saúde e tudo mais, é necessário que todos nós, não só a empresa, né, mas todo empresário pense na prevenção. Então a ideia, de fato, é prevenir para que não aconteça o que aconteceu em outros países. Em Santos, a empresa que faz o transporte municipal de passageiros não disponibiliza álcool em gel. A prefeitura recomendou que o ar-condicionado da frota seja desligado. As janelas devem ser destravadas e abertas. A empresa responsável por esse serviço garante que a higienização interna foi reforçada. Imagens feitas com o celular mostram que uma parte dos veículos
circula com as janelas abertas e outra com janelas fechadas. Nos coletivos, nada de álcool em gel. Nas estações do VLT, veículo leve sobre trilhos, há orientações sobre a prevenção ao coronavírus. Imagens gravadas com celular e enviadas ao jornalismo da Santa Cecília TV mostram que dentro do veículo não há álcool para higienizar as mãos. Os passageiros confirmam. Não tem. Seria importante? Com certeza. É necessário, né? Não, não tem. Seria importante ter? Com certeza. Que tipo de cuidado você está tomando? Então, eu trabalho em farmácia. Tem que lavar diariamente as mãos, álcool em gel, tossir, precaver, tossir para baixo. Tá complicado. Mudanças na entrada da cidade. Está programada para os períodos de 20 a 23 deste mês e 3 a 6 de abril a desmontagem da estrutura metálica de suporte provisória instalada no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima e Martins Fontes, além da rodovia Anchieta, utilizado para a construção do viaduto na entrada da cidade e que também faz parte do programa Nova Entrada de Santos. Para isso, haverá alterações no trânsito. A primeira etapa do trabalho será no sentido São Paulo-Santos, na Avenida Martins Fontes, que ficará fechada ao trânsito de veículos entre as 10 horas da noite do dia 20, sexta-feira, até as 5 horas da manhã do dia 23. Os veículos que seguem pela Avenida Martins Fontes, saindo de Santos, terão apenas uma faixa de rolamento até passar embaixo do túnel do viaduto que está sendo construído na entrada da cidade. Em seguida, os motoristas terão a opção de seguir à direita para a Marginal, sentido Zona Noroeste. São Vicente ou esquerda, sentido via Anchieta, seguindo as rotas atuais já implantadas. Os veículos que chegam a Santos serão desviados à esquerda em uma única faixa de rolamento para passar sob o viaduto na contramão, onde hoje passam os veículos sentido via Anchieta, e depois retornam à direita em direção à pista sentido centro. Já os desvios no sentido contrário da Martins Fontes, sentido Santos-São Paulo, serão implantados entre os dias 3 e o dia 6 de abril. Já quem segue pela Avenida Martins Fontes, saindo de Santos, terá apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está em construção, na contramão, que é a abertura por onde hoje chegam os veículos da rodovia Anchieta. Na sequência, os motoristas terão a escolha de seguir tanto pela rodovia Anchieta, sentido São Paulo, quanto acessar a Marginal SP 148, antiga Bandeirantes, sentido Zona Noroeste São Vicente, seguindo as rotas atuais já implantadas. Os veículos que chegam a Santos terão apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está sendo construído na entrada da cidade, para em seguida retornar à sua rota atual. Exemplos de vida e superação. No próximo sábado vai ser comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E o repórter Carlos Lopes fez uma matéria com um portador que supera as expectativas. Caprichoso, detalhista. Há 6 anos, Leonardo é atendente em uma drogaria em Santos. Eu ajudo cliente, eu ajudo farmacêuticos, de gerentes, e essas coisas que eu faço. Este é o primeiro emprego de Leonardo, que tem 29 anos e nasceu com síndrome de Down. A mãe garante, ele é super independente. Ele que teve a iniciativa de fazer o seu próprio currículo, ele mesmo entregou na farmácia. E eu até vim até a farmácia para estar falando com a gerente. E no instante ela já falou, já encaminhei para o RH em São Paulo. E depois de uma semana me ligaram para estar providenciando toda a documentação para ser registrado. O reconhecimento à dedicação no trabalho vem em forma de carinho. Em fevereiro ele recebeu o título de funcionário encantador. Ele se supera a cada dia, a cada instante. Ele é único. Para mim, ele é fora de série. Nas horas de folga, Leonardo adora passear com a namorada Ilka, que também é Down. O casal faz questão de mostrar a aliança na mão direita. E lá se vão 3 anos de relacionamento. Eu conheci o Léo, na verdade, no projeto Tantã. Começamos fazendo, eu fazia teatro, ele fazia jazz e balé. Ele me trata super bem, ele é muito bacana
e no mesmo tempo sabe lidar comigo. Para mim, o dela é como uma pedra, como uma flor, e ajudar com ela com carinho, os beijos e os braços. Não há uma estatística oficial, mas estima-se que no Brasil há mais de 300 mil portadores de síndrome de Down. São pessoas que nasceram com uma alteração genética, mas, como acabamos de ver o exemplo do Leonardo, isso, para muita gente, não é uma barreira. A neuropediatra Maria Lúcia Leal dos Santos explica que a maioria dos bebês Down é de filhos de mulheres abaixo dos 18 anos e acima dos 38. Ela ressalta que eles precisam de estímulo e de acompanhamento de vários profissionais desde cedo. Alguns que têm uma capacidade pedagógica totalmente normal, ou acompanhando bem a escolaridade, e outros precisam de apoio. Então, varia de paciente para paciente, depende do cérebro de cada um. O que é importante também, não só a capacidade cerebral de cada um, mas o tratamento que é feito, a estimulação que é feita nos primeiros anos de vida, né? A fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que ajuda muito em termos de independência, a independência da vida diária de cada um, e prepara aquele paciente para uma vida independente mais tarde. Em tempos difíceis, é sempre bom ver, conhecer histórias assim. E a edição de hoje fica por aqui. Envie sua sugestão ou reclamação pelo WhatsApp, pelo telefone 13, nosso DDD, 982288219. Se você acompanha também todas as notícias da região, do Brasil e do mundo pelo Santa Portal durante 24 horas. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem a Natalina Nini no Bom Dia Cidades, com as primeiras notícias do dia. Obrigada pela sua companhia, audiência. Amanhã eu estou de volta. Tchau!